Romanos 2, versículo 21 a 22. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios. Agora, amados irmãos, ouvimos aqui o que o Paulo acaba de dizer aos romanos. Eu trago um tema como ministros comprometidos. Escute, certa vez o irmão Branham disse que ministro não vai se comprometer com nada excepto somente a Cristo. Nós, como ministro da palavra de Deus, não devemos nos comprometer por nada, somente Jesus Cristo. Este é o nosso compromisso. Agora, escute o que o Paulo aqui acaba de dizer, que isso reflete aos ministros, que ensina aos outros e não se ensina a si mesmo, não é? Ele ensina aos outros, mas não se ensina a si mesmo. Ele prega contra o adúltero, enquanto ele é o primeiro adúltero. Agora, escuta-me. O ministro não é infalível. Todos cometemos às vezes os erros. Isso de forma involuntária. Não significa que o pastor ou ministro, qualquer pregador da palavra, ele não comete erro. Não é isto. Ele é humano, pode cometer os erros, sim. Mas estamos a falar da responsabilidade de um ministro de Cristo. Escute, o profeta Momorana disse uma vez que eu não poderia cobrar nada de alguém para que haja ou viva o que ou que obedeça ou fazer nada se eu primeiramente não tenha feito isto. Primeiro, não devemos nós, ministros, cobrarmos aos crentes aquilo que a gente não faz. Exigirmos a santidade enquanto nós não somos santos. Estão a perceber? Nós, ministros, não podemos fazer isso. Se a gente fazer isso, praticamente somos hipócritas. Relutância e comprometimento é igual à hipocrisia. Primeiro, como ensinar ou condenar o adultério se alguns são adúlteros? Como nós vamos ensinar e condenar o adultério se uma vez nós somos os primeiros adúlteros? Estão a perceber? Como ensinar e condenar o adultério se uma vez nós somos os primeiros prostitutos? Somos amantes de algumas mulheres, não é? Conquistamos as mulheres de donos. E o que nós esperamos da igreja? O que nós esperamos dos irmãos em Cristo ou das irmãs? O mesmo comportamento. Estão a entender? É o mesmo comportamento. Escutem, como ensinar e condenar o divórcio se estamos divorciados? Estão a entender? Como é que nós vamos condenar o divórcio se estamos divorciados? Dizerem, o divórcio é pecado, o divórcio é isto, se uma vez somos primeiro divorciados.
Nós somos divorciados com as nossas mulheres. O ministro, isto faz com que o ministro não pregue o divórcio. Isto faz com que o ministro não pregue o adultério, porque ele é o primeiro a quebrar esta parte. Como falar sobre o amor enquanto se odiamos e estamos dispersos? Como falarmos disto, de amor, enquanto estamos dispersos? Hein? Aí está, escute bem, amados irmãos. Como falar da felicidade do céu se alguma vez vive num inferno? Nós gostamos de falar que o reino de Deus é maravilhoso, enquanto a nossa vida é tudo hipocrisia aqui na terra. É impossível, amados irmãos. Isto é impossível. Como falar sobre a busca da unidade se estamos tão desunidos? Vamos unir todos nós que somos da mensagem. Se uma vez as nossas doutrinas são diferentes, a nossa pregação é diferente, o nosso comportamento é diferente. É possível isto? Não é possível. Para falamos da unidade, nós temos que estar unidos em Cristo. Se todos nós estamos unidos em Cristo, a nossa pregação será a mesma. O que nós falamos será o mesmo. Aí está. Escuta, amados irmãos. Como pregar a salvação se as condições de alguns são de perdidos? Como você, ministro, vai falar da salvação se a tua vida é de um perdido? Nós, como ministro, precisamos ser um exemplo. Eu falo dos diáconos, eu falo dos pregadores, eu falo daqueles que têm a obra do Senhor, os servidores da palavra do Senhor. Sejamos o exemplo. Escute, há uma coisa muito importante. Como chamar o povo para uma consagração se o mesmo nem se consagra suficiente? Hein? Como vamos falar e buscarmos mais a Deus se nós mesmos não buscamos a Deus? Como falamos que o povo deve viver uma vida santa se nós não somos santos? Como falar do adultério se nós somos adúlteros? Como falar do amor se nós odiamos? Como falar do amor se nós somos fofoqueiros? É o que o Romanos 2, 21, 22 diz. Roubar é pecado se nós somos os primeiros a roubar. Ministro que não paga dízimo. Um pastor que não paga dízimo. Como é que você vai exigir da sua igreja para pagar o dízimo? Se você é o primeiro, como chama, ladrão. Estão a entender isto? Um pastor também paga dízimo. Tira o seu dízimo. Entrega a outro pastor. Para que você seja o primeiro exemplo a dar para a sua igreja. Não podemos exigir nada do povo, a menos que nós também façamos isto. Não podemos exigir que o povo faça alguma coisa que nós mesmos não conseguimos fazer. Ministro, não se compromete com a fama, com o dinheiro, com o povo. Isto é perigoso demais. Ter medo de falar a verdade porque não terás dinheiro. Ter medo de condenar o pecado porque o povo vai sair da igreja. Não. Ou porque os irmãos vão te abandonar, porque os irmãos vão falar mal de si. Vale a pena nós termos falado mal e continuarmos com Cristo. O povo deve nos ver mal, sim, por causa da verdade, mas Cristo nos vê
que nós somos bons servidores, sem se comprometer com ninguém. Que Deus possa vos abençoar, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.